Olá, caros alunos, bem-vindos à aula de anatomia macroscópica do cerebelo, tronco encefálico e médula espinhal. Na sequência, a nossa segunda aula de neuroanatomia humana. Bom, nós vamos então falar primeiro sobre cerebelo. Tá? E aqui uma proposta de conceito. O cerebelo é o componente do encéfalo localizado na fossa posterior do crânio, relacionado ao controle da motricidade voluntária. Tá? E juntamente com o cérebro, ele constitui o que nós chamamos sistema nervoso suprassegmentar. Tá? Qual é a grande característica do sistema nervoso suprassegmentar? Que no caso corresponde, repito, ao cérebro e ao cerebelo. É que em ambos a substância cinzenta se localiza externamente, portanto na superfície, formando o córtex, e a substância branca tem localização interna. Tá? E o sistema nervoso segmentar corresponde a todos os demais componentes do sistema nervoso humano. Bom, o cerebelo, pessoal, ele tem origem, como vocês estão vendo aqui, tá? O cerebelo tem origem na vesícula encefálica secundária chamada de metencéfalo. Essa vesícula, como vocês já sabem, ela, ao se desenvolver anteriormente, origina a ponte. E ao se desenvolver posteriormente, origina o cerebelo. Por sua vez, o metencéfalo, juntamente com o mielencéfalo, é oriundo da vesícula encefálica primária chamada romboencéfalo. Agora eu vou seguir o sentido correto do processo de embriogênese. Então, quando o tubo neural se fecha, tá? Então lá na parte mais cranial desse tubo neural surgem 3 vesículas encefálicas primárias. De cima para baixo, prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. A vesícula mais encefálica primária, mais inferior, o romboencéfalo, na progressão do desenvolvimento embrionário, tá? Origina 2 vesículas secundárias, o metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo, por sua vez, ao se desenvolver embriologicamente, ele vai originar a ponte e o cerebelo. Portanto, o cerebelo provém do metencéfalo, que por sua vez provém do romboencéfalo. Bom, o cerebelo ele se localiza na fossa cerebelar, tá? Isso é a mesma coisa que a fossa posterior do crânio, tá? Na base do crânio, tá? E situando melhor a posição dele, ele fica localizado inferiormente ao lobo occipital, do telencéfalo e a tenda do cerebelo. A tenda do cerebelo é uma prega de dura mata que fica interposta entre o lobo occipital acima e o cerebelo embaixo. Daí o nome, tentório ou tenda do cerebelo. Tá? Outra referência anatômica é que o cerebelo se localiza posterior e lateralmente ao tronco encefálico. Como é que o cerebelo se prende ao restante do encéfalo? Então ele se conecta, tá? Tanto anatômica quanto fisiologicamente ao tronco encefálico principalmente. E existem 3 pedúnculos chamados pedúnculos cerebelares que fazem essa conexão. Tem o pedúnculo superior, que conecta o cerebelo ao mesencéfalo, tá? O pedúnculo médio, que une o cerebelo à ponte, e o pedúnculo inferior, que por sua vez contém fibras nervosas que vão unir o cerebelo ao bulbo e à medula espinhal.
A palavra cerebelo, etimologicamente, significa cérebro pequeno. E essa denominação, pessoal, não é por acaso. É que o cerebelo tem, né, as primeiras pessoas que estudaram o cerebelo, né, estruturalmente falando, perceberam que ele era muito semelhante, em vários aspectos, ao cérebro. Tá? E aqui nós colocamos uma série de eventos que mostra essa grande semelhança que existe entre o cérebro e o cerebelo. Então, tal como o cerebelo possui dois hemisférios, no caso, denominados hemisférios cerebelares. Esses dois hemisférios se unem por uma porção mediana. Tá? Essa porção mediana do cerebelo pode ser chamada, escrita dessas duas formas, vermes ou vérmix do cerebelo. Tá? Tal como acontece também no cérebro, só que no cérebro a união se dá pelas comissuras, principalmente pelo corpo caloso. Outra similaridade entre cérebro e cerebelo. Em ambos, a substância cinzenta tem localização externa, isto é, na superfície, formando o córtex. No caso do cerebelo, córtex cerebelar. No caso do cérebro, córtex cerebral. Tá? Enquanto isso, a substância branca no cerebelo, tanto quanto no cérebro, tem localização abaixo, né, do córtex. E no caso do cerebelo, chama-se corpo medular do cerebelo. Outra semelhança que se percebe é que, tanto na profundidade da substância branca do cérebro, quanto na profundidade da substância branca do cerebelo, nós vamos encontrar massas de substância cinzenta internamente. Tá? No caso do cérebro, os núcleos da base do cérebro. No caso aqui do cerebelo, são chamados de núcleos centrais do cerebelo. Tá? Uma outra semelhança. Na superfície do cerebelo, também nós encontramos grande quantidade de sulcos, tá? e fissuras, que são os sulcos mais profundos, além de elevações. No caso aí, a diferença é que lá no cérebro, essas elevações chamam-se giros. No caso do cerebelo, elas são denominadas folhas, porque são bem finas, né, comparativamente aos giros. Então, a superfície do cerebelo é cheia de sulcos, fissuras, que são sulcos mais profundos, e folhas. Tá? Outra, né, similaridade com o cérebro. Tá? Então, por tudo isso, ele foi denominado cerebelo. Agora, óbvio que existem também diferenças. E aqui eu procurei colocar para vocês as três principais, digamos assim. Dentro do cérebro existem cavidades, os ventrículos laterais. E o terceiro ventrículo também. Dentro do cerebelo, no interior do cerebelo, não há cavidades. Uma segunda diferença muitas atividades que acontecem no cérebro, elas se tornam conscientes. Já no caso do cerebelo, tá, a maioria, pelo menos a maioria das atividades, tá, dos circuitos neuronais, tá, relacionados ao cerebelo, acontecem num plano inconsciente. Uma terceira diferença é que, como vocês já devem saber, lesões que acontecem no hemisfério direito do cérebro, elas se manifestam do lado esquerdo do corpo e vice-versa. No caso do cerebelo, não. As lesões que acontecem no hemisfério direito, elas dão manifestações no lado direito do corpo. Portanto, são manifestações do mesmo lado, ipsilaterais. Bom, embora o assunto aqui principal seja anatomia, eu procuro sempre que possível tentar mostrar aos alunos o intercâmbio, a interrelação, a interconexão entre a estrutura e a função. Então é interessante, creio eu, que no momento em que a gente conhece a função de uma estrutura, de um componente qualquer, fica mais fácil compreender a anatomia desse componente. É por isso que eu procuro sempre
tá, citar alguma coisa relacionada à função. Então, para que serve o cerebelo? Eu coloquei aqui, as principais funções, não é? As funções fundamentais. Então, funções de equilíbrio, postura, tá? Coordenação, tá, do tônus muscular, tá? Participa do controle dos movimentos voluntários, tá certo? Atua também no planejamento motor, na aprendizagem motora. Vejam que todas essas funções que a gente citou aqui têm de forma direta ou indireta relação com os músculos de contração voluntária, os músculos estriados esqueléticos. Foi por isso que a gente colocou lá no conceito que o cerebelo está relacionado essencialmente ao controle, né, um dos centros de controle da motricidade voluntária. Uma vez que a maioria dessas funções tem pertinência com esse grupo de atividades, né, controle da motricidade voluntária. Mas, mais recentemente, verificou-se que o cerebelo também tem participação em várias atividades que a gente chama de cognitivas, né, mais sofisticadas, que tem a ver com aprendizagem e conhecimento. Tá? Por exemplo, resolução de quebra-cabeças, fazer cálculos mentais, né, cálculos aritméticos de cabeça, tá, etc., são atividades onde efetivamente, né, existe participação do cerebelo. Aproveitando aqui, a gente já pode inclusive dizer que fisiologicamente o cerebelo pode ser composto de 3 partes. Tem o vestíbulo cerebelo, tá, que anatomicamente corresponde ao lobo flóculo nodular e que tem funções básicas de equilíbrio e postura. Tá? Existe o espinocerebelo, chamado assim porque devido às conexões do cerebelo com a medula espinhal, que executam fundamentalmente essas funções, né? Tônus muscular, e participa no controle dos movimentos voluntários. E tem o cérebro-cerebelo, assim denominado por quê? Porque é uma parte do cerebelo que tem estreitas conexões com o cérebro, né? Com o córtex cerebral, tá? E em particular com as áreas motoras do córtex cerebral, tá? E que é o responsável pelo desempenho das funções mais sofisticadas do cerebelo. No caso, participa do planejamento motor, tá? Então, antes de a gente executar um movimento, tá? O nosso encéfalo planeja a execução desse movimento e o cérebro-cerebelo participa disso. Então, a aprendizagem motora, tá? Que é outra atividade, outra função com maior nível de sofisticação, e obviamente também as atividades cognitivas das quais o cerebelo faz parte. Tá? O vestíbulo cerebelo, ele recebe esse nome por quê? Porque é a parte do cerebelo que tem conexão com o sistema vestibular, ou seja, com as estruturas que têm a ver com fundamentalmente o equilíbrio do corpo, os canais semicirculares, o sacro e o utrículo localizados na orelha interna. Eu coloquei aqui uma brincadeira, mas que de certa forma é interessante. Como é que eu posso deduzir assim de maneira bem fácil a maioria das funções do cerebelo? É só se lembrar do Canabrava, que é aquele personagem do Tom Cavalcante que é embriagado o tempo todo, né? Então, a pessoa que está alcoolizada, ela tem alteração perda do equilíbrio, alteração da postura, alteração do tônus muscular, os movimentos voluntários, não é, se tornam erráticos, né, perdem a precisão, etc, etc. Tá? Então, se você quiser lembrar da maioria das funções do cerebelo, é só lembrar do ébrio, do Canabrava, por exemplo. Bom, do ponto de vista da anatomia pura, o cerebelo pode ser dividido, tá, em 2 grandes partes, tá? No corpo do cerebelo e no lobo flóculo nodular, ok? Quem é que faz essa divisão? É um suco profundo chamado fissura
posterolateral. Ok? Fissura posterolateral. Tá? E o corpo do cerebelo, por sua vez, ele é dividido em dois lobos. Lobo anterior e lobo posterior. Tá? E a fissura, o sulco profundo responsável pela separação desses dois lobos é a fissura prima. Portanto, do ponto de vista anatômico, a gente pode dizer que o cerebelo tem três lobos. O lobo anterior, o lobo posterior e o lobo flóculo-nodular. Tá? Lembrando ainda que esse último aqui, o lobo flóculo-nodular, tá? Corresponde ao vestíbulo cerebelo, tá? Aquela parte relacionada com equilíbrio e postura, né, do nosso corpo. Bom, eu fiz um quadro aqui e eu vou mostrar isso nas figuras, né, nas imagens. Né? Exatamente esse quadro mostra todos os lóbulos localizados no vermes, que é a parte mediana do cerebelo, tá? E os lóbulos correspondentes nos hemisférios cerebrais. Aí você pergunta o seguinte: professor, eu tenho que memorizar todos esses lóbulos? Olha, seria interessante conhecer pelo menos os lóbulos do vermes, tá? Então, na sequência do véu medular superior para a porção inferior do quarto ventrículo, tá? Os lóbulos são esses daqui: o língula, lóbulo central, culmen, declive, fólium, túber, pirâmide, úvula e nódulo. Então são 9 ao todo. Ok? Lembrando que cada lóbulo desse tem um lóbulo correspondente nos hemisférios. A cada lóbulo existente no vermes, tá? Nos hemisférios direito e esquerdo tem um lóbulo correspondente, exceto a língula. Tá? Todos os demais, como vocês estão vendo aqui, eles têm lóbulos correspondentes nos hemisférios cerebelares. Tá? É o que eu mostro aqui com essas setas azuis. Ok? A única exceção, repito, é a língula. Tá? Em anatomia, dada a grande quantidade de termos, né, que a gente tem que reconhecer, frequentemente a gente usa de frases mnemônicas, né, para poder facilitar a memorização. Então, está aqui uma coisa interessante que a gente criou, tá? Para os alunos memorizarem essa sequência dos lóbulos do vermes. Tá? E se trata desse termo aqui, meio exótico, CCDF TUP1. Tá? O que é isso exatamente e para que serve? Né? Eu costumo criar a seguinte história. Imaginem que o primeiro índio da tribo Tupi, aqui do Ceará, ele conseguiu ingressar, né, no curso de enfermagem aqui da UFC. Foi o primeiro índio da tribo Tupi. Aí ele era muito estudioso, então quando a pessoa é muito estudiosa a gente costuma chamar de CDF, né? Tá certo? Então, nós temos aqui, como é o nome do índio, o que faz lembrar o índio? CDF, tá aqui, Tupi, né? Então, primeiro índio da tribo Tupi a entrar no curso de enfermagem da UFC. Aí você diz, e esse C anterior, professor? Esse C anterior é porque ele era gago. Então, para lembrar da gagueira dele, então foi colocado esse C antes aqui. Então, ficou CCDF Tupi1. Tá? E em que isso ajuda? Ora, essa palavrinha aqui exótica, ela permite lembrar exatamente da sequência correta dos lóbulos do vermes do cerebelo. Então, o primeiro C corresponde ao lóbulo central, o segundo, culmen, o terceiro é o declive, tá? O quarto é o fólium. Aqui o tu significa
o tuber, tá? Pi significa pirâmide, U corresponde à úvula, tá aqui ela, ó, úvula, e o último, N, é o nódulo. Então, CCDF TUP1. Você tem toda a sequência dos lóbulos do vermes do cerebelo. Aí você pergunta, mas você esqueceu a língula. Ora, pessoal, só que para dizer tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente tem que ter língua, né? Então a língula vem em primeiro lugar. Muito bem. Eu falei para vocês que todos esses lóbulos aqui são separados por fissuras, sulcos profundos. E pelo menos 3 fissuras a gente pode com uma certa facilidade identificar. São elas a fissura prima entre o cúmen e o declive, a fissura pós-clival, assim chamada porque ela está depois do declive, né? Pós-clival, separando o declive do fólium, e a fissura horizontal, que separa o fólium do tuber, e que tem esse nome por quê? Porque se você colocar um cerebelo humano na posição anatômica, essa fissura, né, ela é rente, é paralela ao plano horizontal. Tá? E por último eu coloquei essa daqui, embora não seja tão fácil de localizar, mas a fissura posterolateral ela é importante porque ela não só separa a úvula do nódulo no vermes, mas também, obviamente, ela se continua nos hemisférios e separa o flóculo da tonsila, ou seja, essa fissura posterolateral, ela, digamos assim, individualiza o nódulo e os flóculos. Eu estou falando flóculos porque são 2 hemisférios cerebelares, portanto são 2 flóculos. E se a gente juntar o nódulo com os flóculos, nós vamos ter exatamente o que? O lobo flóculo nodular, que é aquilo que eu já falei há pouco tempo, tá? E que corresponde ao vestíbulo cerebelo. Portanto, a área do cerebelo, a parte do cerebelo responsável pelas funções de equilíbrio e postura do corpo.